A venda de imóveis populares aumentou 70% este ano em relação ao ano passado na região metropolitana de Fortaleza. Você vai saber como está este mercado em municípios como Aquirás e Itaitinga. Você é daqueles que adora soltar um palavrão? Em São Paulo, um morador foi multado por causa da boca suja. E aqui em Fortaleza, a repórter Mirelle Costa percorreu condomínios para saber se os moradores aprovariam esta medida. E você ainda tira suas dúvidas sobre consórcio de imóveis e direito imobiliário. Não sai daí, o Imóveis Companhia está só começando. O Imóveis Companhia está de volta e agora nós vamos conversar sobre consórcio imobiliário, uma modalidade que tem crescido bastante nos últimos anos. Mesmo assim, as dúvidas sobre esse tipo de consórcio ainda são muitas. E para tirar essas dúvidas, eu converso com o gerente da Racon em Fortaleza, Daniel Ângelo da Silva. Daniel, o que é o consórcio Racon? Bom dia, Paulo. Olá. O consórcio Racon, na verdade, ele pertence a um grupo de empresas chamada Randon. Randon, que tem a Randon Consórcios, que é a marca Racon, e por trás disso ainda existe uma série de outras empresas, que são mais de 60 anos de história de empresas sediadas na região sul do Brasil. O consórcio Racon, ele existe há mais de 20 anos, uma atuação muito sólida, muito consistente. São mais de 100 mil cotas vendidas ao longo dessa história e nós estamos em Fortaleza já há aproximadamente 2 anos, um pouco mais de 2 anos trabalhando e trazendo também para o público daqui benefícios diferenciados que o consórcio pode trazer ao nosso cliente que deseja adquirir imóveis através dessa modalidade tão inteligente. Uhum. Quem é que garante as pessoas quando compram um consórcio? E até um consórcio de automóvel, que é o mais tradicional, hoje, já acredito que até, não podemos nem dizer o mais tradicional, porque hoje o consórcio imobiliário está se tornando uma prática e está até passando o consórcio de imóveis, já que no consórcio de imóveis a questão dos financiamentos, não sei como é que está a situação das vendas de consórcio de automóveis, mas consórcio de imóveis hoje é uma prática normal no mercado. Mas aqui e acolá as pessoas perguntam, o que é que garante, vamos dizer, um consórcio imobiliário? Sem dúvida, essa é a grande dúvida dos nossos clientes, dos clientes de um modo geral. O que acontece? Quando ele vai colocar o seu dinheiro em alguma empresa, porque ao contrário de uma compra à vista ou financiada, onde eu já saio com o bem na hora, o consórcio, eu sou um investidor, eu vou estar poupando para no momento futuro eu estar adquirindo o meu bem. A grande diferença é essa, como eu estou adquirindo esse bem naquele momento imediato, eu fico às vezes muito inseguro aonde é que eu vou estar depositando o meu dinheiro. E hoje existe uma situação muito confortável para o nosso cliente. O Banco Central é quem audita e controla isso. O Banco Central do Brasil, ele desde o início da década de 90, ele assumiu o consórcio como mais uma modalidade financeira e ele entendeu que é ele quem tem que gerir todas as regras, normas e todas as condutas para administrar o consórcio de uma forma segura. Desde 2009 também, além de todas as normativas que o Banco Central coloca, existe uma lei específica do consórcio, a Lei 11.795, que ela dá mais segurança ainda e deixa o nosso cliente muito mais tranquilo. E além de tudo isso, também tem uma associação, a ABAC, que é a Associação das Administradoras de Consórcio, Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio, que ela também dá um respaldo no padrão de qualidade de atendimento, o padrão de como é que o nosso cliente precisa e deve ser bem atendido para que ele tenha segurança no seu investimento. Quer dizer que não é bem assim, por exemplo, qualquer empresa que quiser abrir um consórcio, já abre um consórcio, não é assim. Passa por toda uma parafernália de documentação. Sem dúvida. Inclusive tem que ter um capital social para respaldar a operação, é isso? Existe um lastro financeiro que é muito importante, que o nosso cliente também saiba, que para cada grupo novo de consórcio que uma administradora pretende abrir, ele tem que passar a aprovação disso pelo Banco Central e a empresa que vai administrar isso tem que ter um lastro financeiro para dar segurança para o cliente. Que em caso houvesse algum tipo de problema, a empresa tivesse capital para arcar com todo o valor que foi investido nela até então. Eu inclusive já trabalhei com consórcio imobiliário aqui em Fortaleza e sei que realmente a questão do consórcio é tão fiscalizado, eu acredito até mais fiscalizado que o setor da construção civil, que outros setores, porque é o Banco Central mesmo, é exigência de cadastro, é exigência de patrimônio realmente, de grupos, de comprometimento com o número de consórcios, com patrimônio, enfim, realmente é muito fiscalizado. E cá para nós, não tem dado problema, já há muitos anos, desde os consórcios
de automóveis até o consórcio imobiliário, nunca vi de algum problema que tenha dado na área de consórcio. Existiu assim, no início dos anos 90, onde houve a transição entre Receita Federal e Banco Central, que algumas empresas que não trabalhavam de uma forma tão correta naquela época, acabaram tendo alguns problemas. E aí, naquele momento... O banco interviu e assumiu, o Banco Central assumiu e hoje flui tranquilamente. Não se ouve mais falar nenhum tipo de problema nesse sentido, de insolvência, de empresas deixando o cliente desassistido, desde 20 anos atrás, pelo menos. Isso é uma coisa muito Eu sempre falo aqui no programa que a gente tem visto, trabalhando no mercado imobiliário, no dia do mercado imobiliário, uma prática comum hoje é as pessoas, os pais, darem de presente para os seus filhos, ou quando faz 1 ano, quando faz 4, 5, 10, não sei, dá um imóvel na planta, um parcelamento de um consultório, de uma sala, enfim, para o seu filho. Agora, essa prática é muito comum no consórcio, né? Exatamente. E o consórcio, ele vem ao encontro exatamente de uma estratégia de economia que o próprio governo hoje tem colocado. Esse parcelamento de longo prazo, mas sem a questão dos juros, que é o grande diferencial do consórcio, ele ajuda a planejar, a construir um patrimônio, mas não impulsiona a inflação, que é uma coisa que tem sido muito combatida hoje em dia. Porque o consumo um pouco mais acelerado como tem sido nos últimos anos. Isso baseado em uma política de financiamento com taxas um pouco mais altas, como é praticado no Brasil, acaba gerando, claro que a parte boa do consumo que movimenta toda a economia, mas em contrapartida também a elevação de preços, inflação e tudo mais. O consórcio, ao contrário disso, ele é uma poupança. As pessoas se planejam, se programam, para que lá na frente tenha esse imóvel para o seu filho, uma sala comercial para ter um rendimento extra, que ele possa gerar um patrimônio, uma herança para a família, uma aposentadoria mais segura. Muito bem. Ou até uma poupança aí que ele vai ter amanhã depois, ele pode não, foi sorteado, pode não querer ficar com aquela... Existe essa possibilidade, né? Existe. Dele negociar no mercado, enfim, porque enfim ele tem um dinheiro na mão. Ele é proprietário de um patrimônio. E ele pode administrar isso, claro que dentro das regras que o Banco Central determina, mas se ele não quiser adquirir o bem, ele pode repassar isso, ele pode deixar até o encerramento do grupo e resgatar isso em valor, em espécie, de uma forma atualizada até aquela data. Então ele tem inúmeras vantagens em poupar. Né? Sempre poupar é um bom negócio. E o consórcio é uma forma de poupar com alguns benefícios a mais. Em consórcio de imóveis, alguém que esteja interessado, a partir de que mensalidades, vamos dizer assim, as pessoas podem, ou de que valores de carta de crédito, até quanto? Vamos começar de cima. Até quanto vai? Na verdade, não existe limite, né? Qual é o limite que nós temos? O limite é a capacidade de pagamento de cada orçamento doméstico, cada orçamento que está sendo projetado. Grande vantagem é essa, né? Eu administro a minha capacidade de acordo com o meu sonho e com a minha possibilidade de pagamento. A Racon, em especial, ela tem um plano que nós chamamos de meia parcela, onde o cliente tem condições de começar pagando R$160, mais seguro vai dar em torno de 170, 170 e poucos reais por mês de parcela, para R$40 mil de crédito. Claro, R$40 mil é um crédito relativamente pequeno para uma casa, às vezes num bairro um pouquinho mais afastado, mas ao mesmo tempo para uma troca de uma casa, para uma reforma, para uma ampliação, para a compra de um imóvel, uma sala comercial. Então, a partir de R$170, o cliente já adquire o seu plano e começa a pagar. Sim. Como isso é um valor de parcela reduzida, ele vai estar pagando isso até o momento de ser contemplado, que depois ele vai pagar, nós vamos ajustar esse valor pelo valor real da parcela. Mas, de qualquer forma, como ele é um investidor, o inteligente do negócio é justamente ele poder aplicar um pouquinho de dinheiro até ele ter o seu patrimônio, e no momento que ele resgata aquilo, que ele tem o seu crédito contemplado, ele vai reverter isso em algum benefício, e aí ele até pode pagar um pouquinho mais. Por exemplo, ele pode entrar, vamos dizer, comprar um apartamento na faixa 100 mil, ele pode entrar num consórcio pagando, vamos dizer, a parcela reduzida, até que ele, vamos dizer, daqui a 1 ano, 2 anos, que ele possa melhorar, ou que ele possa estender um pouquinho mais bacana aquela parcela reduzida. Exatamente. Uma parcela hoje, um crédito de 100 mil, um prazo de 150 meses, vai gerar em torno de R$800. É uma parcela boa. Ainda ele tem a opção de pagar metade disso. Como é? Ele ainda pode ter a opção de pagar pagar metade até ter o seu imóvel na mão. Dá 400, com a redução de prazo, porque 150 é diferente de 300 meses. Exatamente. Então, em 300 meses, cá para nós muitos anos que você reduz. Agora, a grande diferença que eu colocaria do consórcio para as demais modalidades de financiamento, inclusive com o financiamento bancário,
é a questão dos juros. É isso? Exatamente. Como é que sobe as mensalidades? Bom, que está no assistido, pensa, pô, tudo bem, eu vou pagar 160, mas como é que sobe isso aí? O grande diferencial, sem dúvida, consórcio financiamento é juros. Né? O consorciado hoje, na Racon, isso existem algumas empresas no mercado e o cliente deve, inclusive, pesquisar a questão de custos, né? Mas nós temos em torno de 20% de taxa de administração que é cobrada diluída ao longo dos 150 meses. Então, esse cliente vai estar pagando 1 ponto alguma coisa de taxa ao ano, né? Não chega a 2% ao ano, que é um custo muito baixo dentro do trabalho todo. Se ele fizer um financiamento imobiliário, fora os programas habitacionais, esses, né, Minha Casa Minha Vida, para baixa renda, que tem alguma taxa subsidiada, vai gerar próximo a 1% ao mês a taxa de juros que é praticada. Né? Então, primeiro, se fizer em 300 meses, como é os financiamentos atualmente que são estendidos, 1% ao mês, a gente já pode fazer uma conta e ver que esses juros vai ser extremamente alto o custo. A entrada também fica um pouco mais alta, porque normalmente quando tu tem uma renda um pouco menor, o valor financiado é proporcional à capacidade de pagamento. E aí necessita ter um dinheiro maior para dar de entrada. No consórcio pode ser parcelado 100% do bem. Então também já não necessita desse valor. Que se existir essa possibilidade da entrada, pode ser revertido através do lance e acelerar ainda mais o processo de contemplação do cliente. Né? Quer dizer, que quem tem, por exemplo, não, eu tenho uma entrada, vou adquirir uma carta de crédito de 100 mil, vai pagando R$800 por mês, reduzido R$400 por mês. Isso. De repente você tem a possibilidade de dar uma entrada, receber uma bolada, ou já tem guardado, você utiliza aqueles 10, 20 mil, não sei, para dar o seu lance e de repente antecipar essa carta. Ou seja, você vai ficar com financiamento de curto prazo, a metade do financiamento, vamos dizer, que você assumiria de 300 meses, pagando um juro realmente muito baixo, uma taxa pequena, antecipando a compra do seu bem, com uma vantagem adicional, que é com dinheiro na mão, você pode pichinchar na compra. Né? Você com dinheiro na mão, você está com a carta de crédito dinheiro na mão, um imóvel que vale, hoje, provavelmente você conseguiria aí uns 10% ou 15%, não sei, de desconto. Nós temos presenciado assim na prática, né, que dentro da taxa de administração que o cliente paga, uma parte dela, às vezes 20%, 30%, 40% dessa taxa, ele consegue reaver, vamos dizer assim, com a negociação bem feita na hora da compra. Porque, como você falou, ele vai estar com um cheque na mão, ele vai estar comprando à vista um imóvel, vai ser pago em questão de poucos dias, só a aprovação do cadastro do cliente. E como ele paga à vista, ele ainda tem essa possibilidade de negociar. Ele pode comprar onde ele quiser, né? O consórcio também tem essas vantagens, o cliente pode comprar um imóvel pronto, pode comprar um imóvel na planta, pode ser residencial, comercial, industrial, ele pode reformar, pode construir, ele pode comprar no interior ou na capital, pode ser só um terreno para construir depois. Então ele escolhe o bem que ele desejar, aonde ele desejar, e negocia diretamente com o vendedor ou com o intermediário, né, no caso da imobiliária, que estaria negociando isso para ele, mas ele tem a liberdade da escolha dele. Isso também é muito bom. Né? Agora, você está procurando as entidades do mercado imobiliário, o Sindimóveis, o CRES, para fazer uma articulação e um trabalho junto aos corretores. Quer dizer, na realidade, os corretores que estão nos assistindo vão poder também vender esse tipo de produto, é isso? Isso, o que nós estamos fazendo, né? A Racon, quando nós assumimos essa unidade nossa aqui no início do ano, a gente tinha por objetivo, nossa estratégia também era divulgar o negócio consórcio, não apenas a empresa. Sim. Porque sempre existiu ao longo do tempo uma certa rivalidade entre consórcio e venda direta. Né? Muitas vezes o corretor de imóveis, ele imagina que o cliente que adquirisse consórcio iria estar deixando de comprar o imóvel que ele poderia vender naquele momento. E o que nós estamos tentando mostrar é que, na verdade, é o contrário. Nós somos um grande aliado do corretor, da imobiliária, de quem está construindo, porque nós somos mais uma forma de facilitar a compra através do parcelamento. Então, a gente tem procurado essas entidades, tem procurado esses profissionais e tentado mostrar, em primeiro lugar, isso. O nosso produto é um intermediário que vai ajudar você a colocar o seu produto no mercado. E, em segundo lugar, é claro, todo esse profissional que já está no mercado, tem a sua carteira de clientes, que já está negociando imóveis, ele também pode vir até a Racon e tem que fazer uma parceria conosco e, inclusive, representar o nosso produto. No momento da venda, ele pode indicar o nosso produto, ele pode comercializar o seu produto através do consórcio e ele pode, inclusive, ter alguma remuneração através desse sistema que ele também pode colocar como mais uma alternativa de negócio para ele. Muito bem. Deixa algum telefone seu, ou um e-mail, alguma coisa, para uma comunicação futura. Interessados, tanto na aquisição de consórcio, é claro, né, quanto nessas contatos de parceria, pode ligar para nós no 3105-8400, falar diretamente conosco na Racon, falar comigo, com o Daniel,
E nós vamos estar sempre abertos a recebê-los todos para tomar um café conosco, ir lá bater um papo, venha lá entender um pouquinho mais do mercado de consórcio e a gente achar uma alternativa, que sem dúvida nós vamos ter inúmeras alternativas para achar um bom negócio para esses nossos clientes, nossos parceiros. Eu acho que o setor de consórcio é um setor maravilhoso, por todo esse motivo, não gera uma série de fatores, é muito bacana, e eu acredito que o programa Imóveis e Companhia pode trazer para o nosso amigo telespectador mais informações ao longo dos próximos edições do programa. Então nós vamos gravar perguntas e respostas. Se você tiver alguma dúvida, algum questionamento sobre o consórcio, entre em contato conosco e nós vamos utilizar aqui os conhecimentos do Daniel Ângelo para tirar essas nossas dúvidas aqui no programa Imóveis e Companhia, que o nosso objetivo é esse, a informação com conteúdo, que você fique bem esclarecido. Daniel, obrigado pela sua participação, sucesso do seu trabalho, vamos tocar aí a coisa para frente. Consórcio imobiliário, mais uma modalidade de financiamento, mais uma ferramenta para o corretor de imóvel, e esse é o nosso mercado imobiliário. Bom, falar palavrão é motivo de multa em condomínio. Veja no próximo bloco. Uma partida de futebol na quadra do prédio, no final de semana, uma beleza, não é? Mas jogo, que é jogo, sempre tem aqueles palavrões. Mas tem gente que não gosta e resolveu aplicar multa aos moradores boca suja. Foi o que aconteceu no condomínio da Zona Sul de São Paulo. Por aqui, será que essa medida funcionaria? A repórter Mirelle Costa percorreu alguns condomínios e você vai ver a resposta agora. No entra e sai do elevador, dar um bom dia é quase obrigatório. Morar em condomínio é saber viver em comunidade, respeitar as regras sem invadir o espaço do outro. Para essa moradora, tudo está relacionado à educação. Ninguém é obrigado a ouvir os desaforos dos outros, embora sendo uma área comum, mas independente de ser adulto, criança, né? Então você devia se conter e dizer o que você quer dizer dentro do seu apartamento, dentro da sua casa, né? E respeitar a área comum, né? Porque tem pessoas que estão passando, tem crianças que estão passando. Onde está o limite entre o respeito e a privacidade? Em São Paulo, um morador foi multado em R$600 porque durante uma partida de futebol ele disse um palavrão. Moradores e síndicos se sentiram ofendidos. O caso ainda tramita na justiça. A notícia repercutiu aqui em Fortaleza. As opiniões ficaram divididas. Neuda Almeida é subsíndica desse condomínio e concorda com a punição. É um desrespeito, né, com vizinhos, são grosserias pesadas, porque as pessoas se sentem no direito, porque está dentro do seu apartamento, é proprietário, paga o condomínio em dia, pode fazer qualquer coisa, tem esse tipo de colocações, às vezes, de alguns moradores. Já o vice-presidente do Secov discorda da multa, mas defende o bom comportamento quando se vive em comunidade. Eu acho que ele tem que receber qualquer penalização, nem que seja uma forma escrita, formal, dizendo que ele não deve cometer. Agora, a razão, porque você sabe você ser multado, ele não resolve, ele torna realmente uma agressividade. O melhor que tem é a conscientização. Terezinha Vasconcelos mora nesse edifício há mais de 10 anos. Ela conta que já presenciou cenas desagradáveis por aqui. Uma confusão de mulher com mulher. Aí elas discutiram, ela disse palavrões e depois a moça entrou e procurou açoitar a outra. Entrou aqui nessa minha área e era lá no apartamento 4 e ela quis açoitar a menina. Bateu na porta para a moça abrir para ela bater. Cristiano da Silva não é condômino, mas se vê diariamente em situações no mínimo constrangedoras. Afinal, o porteiro é sempre o primeiro a lidar com as reclamações de moradores e até com a falta de educação dos visitantes. Simplesmente ele procura o porteiro, reclama, xinga, se for o caso, achando que a gente vai ter culpa de alguma coisa ou então poder resolver o erro do vizinho dele, né? Aí a gente, o que pode fazer, passa para a administração e tenta a administração resolver, sem mais o que fazer, né? Escutar e ficar calada. É isso aí. Se nós optarmos por discutir qualquer situação, qualquer problema do Brasil, e a gente começa a discutir problema econômico, problema político, problema social, enfim, em meia hora a gente está falando, todo mundo concordando que tudo é educação. Os nossos problemas são falta de educação.
A venda de imóveis populares na região metropolitana de Fortaleza cresceu 70% em relação ao ano passado. Municípios como Aquirás, Caucaia e Itaitinga são exemplos desse crescimento. E para falar sobre esse mercado, eu converso com o dono da imobiliária e corretor de imóveis, Júlio Brasil. Júlio, explica para a gente como está esse mercado, como é que está se desenvolvendo esse mercado aí na região metropolitana de Fortaleza, quer dizer, não aquele mercado da Aldeota, da Grande Fortaleza, da Água Fria, enfim, esse outro mercado, como é que está? Olá, Paulo, é um prazer estar no seu programa novamente, né? Quando que eu venho aqui, o nosso telefone não para de tocar. E o Ibope do programa sobe muito também com você. Realmente é um prazer estar aqui para falar sobre o nosso métier diário da J Brasil Imóveis, sim, que é o mercado Minha Casa Minha Vida. Sim. Nós agregamos 18 construtoras de médio e pequeno porte, sim, formamos um grupo de investidores, né, para fazer a casa popular. Sim. Não a casa popular que estava sendo feita, ainda deu qualidade na casa. Certo. Nossas casas hoje têm 2 suítes, certo, coisa que hoje o popular adora, ele ama a casa. certo. Quando a gente entrou Minha Casa Minha Vida, veio a qualidade da construção. Certo. Então nós implantamos essa qualidade junto com os construtores, com os meios bancários, com os engenheiros da Caixa. O apoio da Caixa é fantástico para esse projeto. Então na região metropolitana e interior nós estamos com muito projeto em andamento e entregando casas quase que semestralmente 200, 300 casas. Vamos dar um exemplo. Você participou agora do Feirão da Caixa, né? Houve comercialização? Por exemplo, havia uma dúvida se pessoas de Maracanaú, ou de Itaitinga, ou de Aquirás, enfim, poderiam vir para o feirão e fazer negócio. Você conseguiu fazer negócio nessa faixa, nessa frequência de público? O Feirão da Caixa, na mudança de local, foi excelente. A gente teve o primeiro impacto de medo, né? A gente trabalha com o popular, de seguir ao centro de convenções. Eu fiquei surpreendido, que a gente houve um impacto muito bom, ficou um local amplo, mas de bons negócios. Nós fizemos negócio no feirão. Foi bom para a venda de imóvel popular? Muito bom. Nós estamos lá com a carteira de 200 clientes agendados para fechamento de negócio. Na região de Itaitinga, Maracanaú, até Morada Nova, que nós estamos entrando em Morada Nova. Que tipo de imóvel você está vendendo, por exemplo, em Itaitinga? Itaitinga é 2 suítes, uma casa de 76 metros quadrados. Quanto? 76? 66. Ah, 66. Com 2 vagas, uma área de serviço, uma cozinha americana básica, com ampliação, com terreno maior. Terrenozinho de quanto? De 6 por 29, 6 por 35. Quer dizer que tem um quintal bom. Pronto, para dar expansão de quem compra. Quem compra sempre pensa... Se eu for pagar de 3 quartos, eu não pago o custo. Então eu tenho que dar uma qualidade ao comprador. Você faz uma casa um pouco menor, isso, dá um terreno bom em compensação, possibilidade dele, ao longo do tempo, ele vai ampliar. E ele paga quanto de prestação numa casa dessa? Uma casa dessa... Não, vamos falar assim, ele entra... Qual é a entrada que ele dá? O governo dá 17 mil inicial. O subsídio do governo, ele dá na hora, ele daria um 10% de entrada. Certo. Dependendo da casa, 65, 70 dá o quê? Mil. Dá 6 mil, 5 mil de entrada. Tem que dar desembuchar na hora ou não? Não, mas isso tudo facilitado. Tu dá uma ajeitada lá. Tudo a gente facilita para a compra do cliente. Certo. O que importa é o cadastro. A Caixa hoje é seletiva. Então você tem que ter um cadastro muito bom, sem restrições, né? Então a Caixa aprovando seu crédito, você já está morando. E paga quanto, vamos dizer, até entrar na casa? Você vai pagar uma parcela de 200, 250 reais e entrando na casa, 350 reais. Com financiamento. Pois é, junto à Caixa Econômica. Itaitinga está bem? Sucesso. Itaitinga, a gente chegamos em Itaitinga com 3 consultoras. O mercado não tinha apostado, houve uma aposta de alguns consultores, e hoje nós estamos sucesso em Itaitinga. E Itaitinga é bacana, né? Porque quantos minutos vamos falar daqui? Você que está indo para lá, fazendo plantões e tal. Quanto tempo você... 10 minutos para o terminal de Messejana, que é a referência. A Messejana é a nossa referência. Sim. Nós temos ônibus para o terminal de Messejana dentro da Itaitinga. Então hoje o governo apoiou, a prefeitura apoiou, toda a secretaria apoia a gente lá na Itaitinga. Então, e a gente que está aqui assistindo o programa agora, e que não é do mercado imobiliário, e muitos do mercado imobiliário também não conseguem antever a cidade, né? A gente dizia isso com relação à Messejana, há pouco tempo. Há 5 anos atrás, quando se falava isso, as pessoas não acreditavam, né? Então, Itaitinga, Messejana, Eusébio, e com o sistema de transporte, com o metrô, com interligação dos terminais, enfim, é morar dentro de Fortaleza. Nós estamos com o lançamento agora em Caucaia, agora é inovação também, porque a gente se reúne, Apolo, para melhorar. Sim. Cada empreendimento a gente melhora, porque a gente vem sabendo os defeitos que acontecem, a correção futura, né? Vamos lançar 194 casas,
não como se fosse um conjunto habitacional. Em condomínios fechados de 20 unidades. Um padrãozinho bom, bacana. Quer dizer, você vai ter um privilégio de morar em 20, um condomínio de 20 casas populares, né? Com portaria, com acesso. Que cá pra nós, né, Júlio? A gente fala assim, popular, mas cá pra nós, 80 mil, 90 mil, 100 mil, o imóvel popular, o programa Minha Casa Minha Vida, 150 mil, 130 mil, quem é que pode comprar? Isso não é popular, não, já é uma classe boa. Né? Que a gente fala assim, compre você o imóvel, né? Eu digo sempre, como você, o imóvel popular, 100 mil, porra, isso não é imóvel popular. Ou seja, com 80, com 70 mil, você pode fazer uma casa bem produzida, bem bonita, disponibilizando uma área boa. É isso que vocês estão fazendo? É isso que a gente está fazendo, a gente está procurando sempre a qualidade da construção. Porque nós temos 5 anos de garantia dado pela Caixa. Então a gente precisa estar a qualidade da construção e da vida da pessoa que vai morar. Que é prazeroso entrar na casa. Agora, por exemplo, bom, você falou de Itaiti, o que mais? Aquiraz também? Aquiraz, Maracanãú, Morada Nova, estamos chegando em Quixeramobim, que tem um hospital regional, que o CID já aprovou. Nós estamos comprando terreno na região de Quixeramobim. Esse foco que você trabalhou, você gosta? Você começou como, Júlio? Há muitos anos atrás, né? Eu comecei dando plantão em loteamento. Eu acho que todo embaixo de árvore, como se diz. Embaixo de árvore, tem que ter, o básico é aprender a vender terreno. Depois que você vende terreno, você vende empreendimento. Então você tem que começar realmente num loteamento. Você começou lá de baixo mesmo? Era cambão, na realidade. Cambão que se chama, o que era? Ajudava a botar o plantão, né? Botando bandeirinha, traz água. Traz água. E vendo o trabalho de corretores maravilhosos. Gostou da área? Corretores que eu conheço, que Quais? eu sou fã, Diz aí. O Silvio Almeida, o Antônio Pinto, que começou, a Lisafan, que é um mestre, que já é afinado, né? Então a gente sempre viu pessoas trabalhando e aquilo fantasia a pessoa. A troca, e a gente vai na ideia, e vai comprando a ideia. E hoje você tem uma imobiliária muito bem montada, que é ali na estrada que dá acesso ali pro Beach Park, né? Bem no começo, né? A Júlia, eu tive a oportunidade de ir lá essa semana, muito bem, uma super equipe, quase 30 corretores lá trabalhando. E agora você entrou para a Remax. Por que você entrou? Porque a gente já tinha um trabalho feito, né? De muitos anos. Muitos anos, né? Feito. Então a gente pensou, tem um nome, né? Já tem um nome. A gente quer atrair o mercado externo para o mercado popular. O investidor que está lá fora, para ele ver, para ver o que está acontecendo. Tem um lance de 350 casas com o investidor, ele vem, o varejo melhor, a feira do imóvel. Então a Remax vai dar a oportunidade da gente expor o nosso produto internacional e eu tenho certeza que vamos trazer muito investidor internacional para o Minha Casa Minha Vida. Porque ele tinha medo, ele não via Minha Casa Minha Vida com bons olhos. Mas hoje é outra realidade. Hoje a Minha Casa Minha Vida é sucesso aonde está. Agora, você tem uma característica também, de motivador da sua equipe. Eu conheço alguns corretores que trabalham com você e esse é o caminho para as imobiliárias, para os consultores, enfim, para todas as pessoas que trabalham com equipes. Como é que tu faz? Eu acho que todo corretor tem que ser incentivado. Eu era corretor de equipes grandes, 70 corretores, e não deixava a gente chegar ao construtor, a perguntar, a tirar dúvida. Então, o meu espaço é aberto. Nós somos light, nós conversamos com o gestor, com o diretor, com o Cresce, com o Sindimóvel, então todos nós temos livre-arbítrio. Então é isso que faz uma equipe de venda vender. E tem um outro negócio bacana também, que dizem que você faz, não sei se é verdade, que o corretor chega e você diz, não, peraí, tá triste, então não entra, volte para trás e dê bom dia. Como é que você faz? Adiantamento, vai para a praia, tomar cerveja e comer caranguejo. Aí ele vai, tira o problema e volta para trabalhar. O corretor tem que estar lá. Alegre. É assim mesmo? É assim mesmo. E funciona? Funciona. Sempre funciona. Minha empresa, graças a Deus, nós temos todo mundo feliz. Tá certo? E sempre ajudando uns aos outros. A gente dá as mãos, não tem concorrência interna. Nem externa. Porque todo mundo é parceiro lá, ligou, a gente faz parceria com todo mundo. Também isso é bacana, muito bacana, muito. A J Brasil hoje, a J Brasil, eu recebo diariamente 10 ligações de parceiro, de corretor, de imobiliária, e é bem tratado. A gente traz para dentro da empresa, mostra o produto, sem medo, porque eu acho que o mercado é aberto. Nós temos que ser corretores abertos. Ô Júlio, tem muita gente nos assistindo, consultor, incorporador, investidor. O cara olhando você falar assim, diz, rapaz, esse cara é bom mesmo, parece que é bom, né? O cara diz assim, você é bom, eu sei, mas o cara diz, rapaz, será que ele tem alguma área para eu investir, para construir essas casinhas que ele tá deixando alguém ganhar dinheiro? Pô, que deixa eu ganhar também o meu dinheiro, eu tenho um dinheiro aqui para investir, eu sou investidor. Pode te procurar, para que você tenha essas áreas boas no popular, nessas regiões,
E áreas avaliadas, eu tenho uns engenheiros da Caixa que são meus amigos, antes eu faço uma prévia, eu mostro o terreno. Existe um estudo do terreno. Quer dizer, não, você não vai vender um terreno para Minha Casa Minha Vida, um terreno que vai lhe dar problema futuro. Como abrejamento, como adesão de área, não. Você vai vender terreno já apto a Minha Casa Minha Vida. E você tem isso, nessas regiões? Estudo, lógico, junto com a engenharia. Então você tem que fazer isso. Não é todo terreno que a Caixa aprova. Você tem esse problema, tem que ter terrenos que tenham urbanização. Você está dizendo então que contigo o cara não perde tempo andando por aí, é isso? Não, inclusive ontem na minha porta bateu um consultor, tinha me abandonado e voltou, achei tão legal, disse, Júlia, é com você que eu vou fazer. Então, pra gente da J Brasil Imóvel, é muito salutar. Eu agora fiquei com 19 consultores de médio porte. Tem as grandes, né, que a gente trabalha na média e na pequena, nascendo. Então a gente nasceu tudo junto, é um embrião de negócio que a gente vai chegar lá. Está dando certo. Está dando certo. Deixa aí um telefone, se alguém quiser ligar para você, algum corretor queira trabalhar com você, ou ligar, enfim, deixa algum telefone. E sendo agora RIMAX Internacional, então fica... Você tem ferramentas? Tenho ferramentas, vou ter treinamentos, né, para dar a vocês, né. Meu telefone é 3472-4181 e o meu particular 8688-8643. Bem-vindo, né, que Minha Casa Minha Vida é vendável em qualquer local do Ceará. Eu posso estar em qualquer local que a gente vende. Vende, isso é garantido. Paracuru, Calcaia, Maracanaú, Taitinga novamente. Então é sucesso. Morada Nova, entrando em Xarabubim e a região Jaguaribana. Eu fico satisfeito, viu, Júlio, porque quando a gente fala em mercado imobiliário, as pessoas pensam que mercado imobiliário é só das grandes consultoras, ou só das grandes imobiliárias, ou daqueles mais, às vezes não grandes, mas mais falados, que desenvolvem o marketing. E esse é o mercado imobiliário. Tem boas imobiliárias, bons corretores trabalhando nos bairros, nas regiões, nos municípios. Enfim, um exemplo aqui é o Júlio Brasil. Parabéns. Sucesso no seu trabalho, Júlio. Obrigado. Estamos à disposição do mercado imobiliário no todo. Tá bom. E no próximo bloco nós continuamos com mais informações para você, amigo telespectador. Aqui é o ponto de encontro do mercado imobiliário. Nós vamos falar sobre direito imobiliário. Com a grande oferta de imóveis no mercado e as facilidades de financiamento, está cada vez mais fácil comprar um imóvel, naturalmente. Mas as reclamações são muitas. Na semana passada nós recebemos e-mail de um telespectador que foi comprar um imóvel na planta, porque o mesmo se encaixava nas regras do Minha Casa Minha Vida. Depois, com uma reavaliação do imóvel pela Caixa, o valor do imóvel subiu e ele acabou ficando no prejuízo, conforme nós abordamos no programa passado. Para falar sobre direito imobiliário, eu estou recebendo a advogada e também corretora de imóveis, Cristina Chaú, que é da Comissão de Direito Imobiliário da OAB, né? E também é do sindicato, diretor do Sindicato dos Corretores de Imóveis. E conselheiro do CRES. Tivemos uma reunião lá ontem movimentada no CRES. Cristina, como o consumidor ou o investidor pode se precaver de situações que podem acontecer no seu relacionamento? Primeiro com a construtora, que é um relacionamento breve, normalmente até a entrega da obra, mas depois no seu relacionamento com um ente financeiro, vamos dizer assim. Como é que ele pode se precaver? Apolo, hoje é muito fácil, né, para o consumidor ele se precaver de qualquer problema que ele possa vir ter futuramente. Certo. A primeira coisa que ele tem que analisar é o contrato. Certo. Isso é de fundamental importância. Certo. Ler várias vezes o contrato. Se ele não conhecer, por exemplo, às vezes, bom, aí você está dizendo ler o contrato, aí a pessoa diz, olha, são 10 páginas. Pobre de mim, com aquelas letrinhas pequenas, porque eu tudo, se eu não entendo, eu sou um autônomo, eu vendo sanduíche, ou eu estou trabalhando numa gráfica, e eu não tenho nem tempo e nem condições de ler. Quem poderia me ajudar? Olha, na realidade, ele deveria procurar um profissional que é um advogado que entenda de direito imobiliário para assessorar, né, para assessorar na questão do contrato. Mas eu não tenho dinheiro para contratar um advogado para ler. Eu estou fazendo às vezes o corretor que está lhe assessorando na compra, orientar. Ele pode orientar, porque todo corretor ele tem um conhecimento do direito imobiliário. Ele pode procurar, por exemplo, a OAB? Ele pode procurar a OAB. Principalmente nós temos a Comissão de Direito Imobiliário, onde nós temos vários advogados que podem dar essa assessoria preliminar para ele, até justamente. Sem cobrar, logicamente preliminar. Não, sem cobrar. Depois, para trabalhar por ele e para processo, tudo bem, ele vai ter que pagar, isso é natural, são profissões e tal. Mas essa assessoria preliminar, para entender um contrato, para tirar algumas dúvidas,
a própria OAB tem lá a Comissão de Direito Imobiliário. Muito bem. Então, ele primeira coisa, ele tem que ler bem. Ler várias vezes o contrato, muitas vezes, né, uma só vez, e não é confiar, não, isso é aqui, porque às vezes as pessoas, o que elas acham? A pessoa diz, olha, principalmente quem está vendendo, ela só fala as facilidades. Então, às vezes, a pessoa quer comprar ali o seu primeiro imóvel, está comprando um sonho, e de repente acaba comprando um pesadelo. Certo. Então, o que ela tem que fazer? Quando ela vai fazer a leitura do contrato, vai ter essa assessoria, ela vai ver quais as cláusulas que ela não está entendendo, ou quais as cláusulas que ela vai fazer questionamentos que não estão de encontro com o que ela, que estão de encontro, quer dizer, com o que ela acha que é certo. Né? Então, a primeira coisa é isso. Quando vai se comprar o imóvel, ele tem que ter o quê? Verificar a documentação. É muito importante para o consumidor, ou aquele que vai estar assessorando o consumidor, verificar a documentação. Primeiro, a documentação do imóvel, se é um imóvel que está escriturado, se é um imóvel, porque quando a gente fala do imóvel, vamos dizer assim, um empreendimento novo. Quando se fala do imóvel, você fala do terreno. Porque às vezes as pessoas não entendem que o imóvel é o terreno. Ela acha que é a edificação. Então, quando vai, o que ele tem que ver? Se a matrícula já está no nome da construtora, se aquele empreendimento... traduzindo, seria, né? Se aquele imóvel, se aquele terreno está registrado, no cartório, tem algum documento no cartório que a consultora pode lhe mostrar que está no nome dela. Que está no nome dela. Porque muitas vezes o que acontece é o seguinte, o consumidor compra um imóvel, no empreendimento imobiliário, ele compra e, às vezes, aquele nem empreendimento... O terreno está no nome nem o terreno está, ainda está no espólio, né, que ainda está sendo, vamos dizer assim, num direito, está sendo discutido para quem vai ficar aquele imóvel após um inventário que está sendo feito. Então, quando o consumidor ele deixa de verificar essas questões da documentação da construtora, ele pode ter um pesadelo futuro. Então, ele tem que verificar, primeiro, se o imóvel está registrado no cartório de registro de imóvel, no nome da construtora, né? Pedir uma certidão de ônus daquele imóvel. O que é isso? Ele vai ver se tem hipoteca, se tem penhora sobre aquele bem, porque às vezes pode ser um bem que pertencia a uma pessoa jurídica ou mesmo uma pessoa física que tem uma questão trabalhista e aquele imóvel foi penhorado. Ou uma questão de execução fiscal. Aonde ele pede essa certidão? Ele pode pedir no cartório de distribuição, porque pode ser ainda... que não foi distribuído. Que não foi distribuído. Para os cartórios, vai ter outra certidão negativa. Justamente. Então, quando ele tem essa assessoria advocatícia, o advogado ele vai ter condições de dar um parecer, depois dele ver toda a documentação, se é viável ou não ele investir naquele empreendimento imobiliário. Agora, por exemplo, também, a questão do prazo de entrega. Se a construtora, no caso a incorporadora, não cumprir o prazo, o que resta para ele? Olha, bom senso, esperar um pouquinho mais. Você está falando sobre incorporadora, né? Sim. Uma das coisas que também tem que se ter cuidado é se aquela obra, aquele empreendimento novo que vai ser construído, se ele está incorporado. Isso é muito importante, porque às vezes depois que a pessoa recebe o imóvel, aquele bem não está incorporado, aí jamais ela vai, não é jamais, mas vai ter uma dificuldade muito grande de se ter a titularidade daquele bem. Né? Então você está dizendo sobre prazo. Normalmente no contrato, porque tudo se volta para o contrato. Normalmente o contrato que é pactuado entre as partes, ele vai ter o prazo de entrega, vamos supor, vai ser 10 de abril. Mas ele tem um prazo também que ele prorroga. Às vezes pode acontecer problema de chuva, casos fortuitos, que ele tem mais 120 dias para a entrega daquela obra. Se após esses 120 dias a construtora ou a incorporadora, né, não entregar, no caso, o bem, o que acontece? Ele pode entrar com uma liminar, uma ação, quer dizer, uma liminar é o quê? É uma ação mais rápida para pedir ao juiz que seja cumprida aquela obrigação, né, e pedindo os danos. Né, os danos referentes porque ele está gastando. Vamos supor, porque normalmente a pessoa compra um imóvel, ela se programa. Aí vai pagar um aluguel, me pague meu aluguel, vai pagar ela pode fazer isso? Ela pode. A questão não só pode como deve. A questão do financiamento, por exemplo, a consultora, a pessoa vai lá, comprou o imóvel, parcelar tal.
no final a consultora pede, exige que ela faça o financiamento num determinado banco. A consultora pode fazer isso se estiver no contrato ou não? Não. Tudo, se estiver, normalmente é o seguinte, às vezes a construtora, ela consegue um financiamento para a obra. Então, aquele agente financiador ou a instituição financeira que está financiando a obra, ela pode facilitar para quem vai adquirir o financiamento. Ele pode conseguir o quê? Às vezes valores menores em termos de juro, né? Dependendo da tabela que ele vai ser, se ele vai usar prestações pós-fixada ou pré-fixada, que hoje a gente não tem aquele residual que se pagava, você pagava e nunca mais no final ainda tinha que pagar um monte. Hoje não se tem mais isso, né? Então a pessoa compra sabendo o que ela está comprando, como vai pagar. Mas é de livre escolha do consumidor optar por qualquer agente financeiro. Desde que se tenha, lógico, aquela instituição financeira, ela tem o sistema de habitação. Claro. Né? Ok, tá bom. Boa, bem esclarecido aí para os nossos amigos telespectadores a respeito do direito imobiliário. É ela que faz parte, a Cristina Chaú, que tem um escritório imobiliário muito bem montado, ela, a filha, o marido. Outros advogados também. Outros advogados trabalham na banca dela e faz parte da Comissão de Direito Imobiliário da OAB. E no próximo bloco você vai conhecer a trajetória do engenheiro Otacílio Valente. É já já. Estamos de volta com Imóveis e Companhia. Chegou a hora do nosso quadro Perfil. Perfil, apoio cultural Domus, seu parceiro para bons negócios imobiliários. O personagem dessa semana veio de uma família simples no interior do Ceará. O engenheiro de sucesso é sócio de uma das maiores construtoras do nosso estado. Você vai conhecer a trajetória profissional e empresarial e os gostos pessoais do diretor técnico da Colmeia, o engenheiro Otacílio Valente. Eu sou Otacílio Valente, tenho 53 anos de idade, nasci em Jaguaruana, Ceará, uma cidade que fica ali na região jaguaribana, no Baixo Jaguaribe. Nasci numa pequena comunidade chamada Sítio Saquinho, morei em Jaguaruana até os 14 anos e de lá saí direto para a Escola Técnica Federal do Ceará, depois de fazer um concurso para a Escola Técnica e passei. Eu acho até que isso hoje a gente deveria investir mais na educação, porque naquele tempo um aluno de uma escola cenecista no interior conseguia passar diretamente para a Escola Técnica Federal do Ceará, que é uma referência em termos de ensino, tanto ensino técnico como ensino profissional a nível de Ceará. E chegando em Fortaleza, fiz edificações na Escola Técnica, mas meu sonho era fazer engenharia. E depois disso, entrei para a universidade, fiz engenharia civil, fiz administração de empresas na Unifor, depois me pós-graduei em engenharia de produção, fiz mestrado em edificações e, a par disso, veio também uma carreira profissional, onde eu iniciei ainda como técnico de edificações na construtora Metro, uma construtora que fez grandes edificações aqui no Ceará, e depois fui trabalhar na construtora Colmeia, onde estou até hoje, 26 anos já de empresa. O primeiro edifício que eu construí ainda na construtora Metro, chamado Edifício Ametista, eu tive a oportunidade de ter como um dos clientes o Ronaldo Barbosa, que depois veio, alguns anos depois, a me convidar para trabalhar na construtora Colmeia, que ele era um dos fundadores da construtora Colmeia. E a partir daí começou realmente uma grande amizade, uma grande admiração mútua, e eu acho que foi o grande ponto de crescimento profissional meu, foi a partir daí. Fui promovido, supervisor de obras, coordenador, diretor e finalmente sócio da empresa, onde hoje eu estou já há 15 anos com uma participação societária de 1/3 da empresa, Construtora Colmeia. Olha, eu diria que não foram muitos obstáculos, porque, na verdade, eu tive muita sorte de ter tido a educação muito valorizada nesse período e vim morar na casa da minha irmã, onde eu só saí depois de casado e constituí uma família maravilhosa. Gosto muito da minha profissão, a engenharia é uma identificação para mim, eu tenho vocação para isso.
Até diria que frustrei meus pais, porque minha mãe queria que eu fosse médico, meu pai queria que eu fosse juiz. E nenhum dos dois me interessava, realmente. Eu acho que não teria sido um bom profissional em nenhuma dessas duas atividades. Mas eu acho que como engenheiro eu dei certo, e uma prova disso foi até onde eu alcancei e onde eu estou. Eu tenho 3 grandes referências que eu poderia citar. Referência familiar, meus pais. Meu pai pela referência de valores morais, éticos, assim, de uma conduta irrepreensível, e ele sempre passou isso para todos os filhos. A minha mãe por fortalecer a educação. Ela sempre recomendava que a única chance que uma pessoa que não tinha uma origem de riqueza conseguisse subir na vida por meios honestos era através do conhecimento. E outra grande referência minha foi o Ronaldo, porque com ele construí uma grande amizade, uma grande referência técnica e profissional e moral. Então nós fizemos trabalho juntos durante 10 anos na Construtora Colmeia, que ainda hoje eu sinto saudade e ainda hoje ele é o meu ídolo em termos profissionais. Então, se você me perguntar o que é que vale a pena, eu diria que vale a pena estudar, vale a pena ser honesto, vale a pena manter valores morais fortes, firmes, uma conduta familiar, que eu acho que falta muito hoje isso a nível de país. A gente fala muito de violência, e eu diria que a raiz da violência ela tem profundas identificações com a quebra dos valores familiares. Quando jovem, eu me lembro que a gente frequentava a missa, que a gente temia os pais, que a gente temia a igreja, temia os mais velhos. Então, tudo isso são valores que eu acho que atualmente eles estão perdendo importância, e isso tem trazido para dentro das escolas a violência, tem trazido para dentro das famílias a violência. Eu acho que esse talvez seja um pecado que o Brasil, apesar de todo o crescimento, está conduzindo junto com ele essa falta de respeito, essa falta de moral, de conduta familiar. Um livro, uma autobiografia, Lee Iacocca, é o meu livro de cabeceira. Porque o Lee Iacocca foi o homem que saiu da Ford e depois ele recuperou a Chrysler, que era uma empresa, uma montadora americana que estava praticamente falida, e ele foi convidado a dirigir a Chrysler e fez um sucesso espetacular de desempenho. Escreveu um livro onde tem lá as grandes vitórias dele, quais são os valores que ele implementou, e eu o considero um grande administrador, um grande sucesso como executivo. Eu tenho uma grande paixão, uma grande motivação, que é a música, os filmes dos Beatles. Assim, eu me considero um Beatlemaníaco. Fui agora nos 2 shows que o Paul McCartney fez no Brasil, tanto de São Paulo como agora do Rio de Janeiro. Eu estive presente. Eu coleciono filmes, eu coleciono DVDs, livros. Fui a Liverpool em janeiro desse ano, visitei tudo que tinha dos Beatles, de museus, a casa que cada um nasceu, tudo que você puder imaginar relativo aos Beatles, eu cultuo, gosto, admiro, e inclusive é interessante que eu consegui passar isso para a minha família. Tanto minha mulher como meus 3 filhos adoram os Beatles. Eu diria que hoje a minha filha mais velha, Caroline, ela já gosta mais dos Beatles do que eu. Assim, de músicas que eu tenho admiração profunda, como é The Long and Winding Road, que é uma música belíssima, Yesterday. As músicas dos Beatles têm letras maravilhosas, tanto o Paul como o Lennon, como o Harrison, escreveram letras maravilhosas. Perfil, apoio cultural Domus, seu parceiro para bons negócios imobiliários. Bacana, e parabéns a Domus por apoiar culturalmente esse quadro que traz para nós essas histórias bacanas, ensinamentos. Enfim, parabéns a Domus e parabéns ao Otacílio. Imóveis e Companhia fica por aqui. Dúvidas ou sugestões, escreva para imóveis e cia@tvopovo.com.br.
Agora você continua com a boa programação da TV O Povo e a gente se encontra na próxima semana, se Deus quiser. Até lá!